Então, muito bom dia. Vamos começar nossa aula aqui hoje, numa quarta-feira, porque a gente está vindo do feriado, mas semana que vem retomamos nas terças-feiras, sempre às 10 horas, com os nossos treinamentos semanais, né? Sempre uma aula aqui diferente. Deixa eu só me ajeitar aqui, que eu estou tampando, coloquei minha água aqui em cima do negócio aqui da outra tela. Agora eu consigo ver melhor. E essa semana, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu já pulei aqui, mas deixa eu só voltar, que é o tema dessa aula da semana. Hoje a gente vai trabalhar, vai falar sobre agenda lotada ou agenda fechada, que existe uma grande diferença. Quem aí no chat sabe a diferença entre essas duas? Premissa que divide, que diferencia essas duas situações entre agenda fechada e agenda lotada. Quero os palpites de vocês aqui nesse chat. Interajam comigo, hein, gente? Não quero ficar aqui falando sozinha hoje. Quero a participação de todas vocês em todos os momentos dessa aula. Quero saber aí qual é a diferença de agenda lotada e agenda fechada. Fechada é planejada? Vamos ver. Que mais? Quais são os palpites? A Lu falou que não sabe, da Magda não sabe. Justamente esse é um ponto-chave que é muito importante, e isso é o que diferencia de quem tem negócio e quem não tem um negócio de fato. Lembrando que todas essas aulas que vocês têm aqui semanalmente, elas são patrocinadas e apoiadas pelo Instituto MRV, o Instituto LCN e o Hub Social, que apoia projetos que desenvolvem um empreendedorismo feminino. Então, é com apoio dessas instituições que vocês recebem essas aulas gratuitas todas as semanas. Então, vamos seguindo aqui. Tem alguém novo aqui? Tem alguém que não me conhece? Alguém que é a primeira vez? E escreve aqui para mim no chat que eu quero saber o seguinte: hoje a tua agenda está lotada, está fechada ou está vazia? Qual é o status da sua agenda hoje? Você olhando para a sua agenda aí, o que você percebe? O que você percebe o status de vocês hoje em termos de agenda? Nossa, esse café tá ruim. Vanessa, se é nova por aqui, Vanessa, toca no link vermelho que está aí, vem para o Zoom, que aí você consegue ver os slides, participar tudo direitinho, interagir com a gente aqui no chat. Vem para cá, vem para o Zoom. A minha sexta está lotada. Então, vamos lá. Vou só para dar continuidade aqui, vamos já entrar direto no conteúdo. Galera, aqui quem não me conhece, só para vocês saberem um pouquinho, eu sou confeiteira, sou administradora, a minha especialização foi em gestão empresarial e há cerca de 10 anos, quer dizer, da confeitaria eu estou mais de 15 anos, mas há cerca de 10 anos eu estou nessa parte de ensinar, e especialmente cerca de 6 anos para cá, a capacitar confeiteiras nessa parte empreendedora. Então, isso daqui é um propósito, o que eu faço aqui para trazer para vocês, e vocês podem contar comigo todas as semanas para trazer realmente essa perspectiva de negócio para aquilo que vocês têm hoje. Porque a gente trabalha muito essa parte
da técnica e tudo mais. E o que eu falo aqui, na verdade, é que não adianta você só ter técnica se você não desenvolve um negócio de verdade, né? Então, é isso que a gente vai tratar. E agora, nos próximos 50 minutos, o que, que a gente vai trazer nessa aula? A gente vai falar por que, que a agenda lotada pode estar prejudicando o teu negócio, o que, que é uma agenda fechada de verdade, o que está impedindo de você chegar nesse ponto e os movimentos para você começar a fazer isso de uma forma sistemática, com uma forma de mais previsibilidade dentro do teu negócio. É isso que nós vamos trazer aqui hoje. E fica aqui até o final, especialmente as novatas, que tem uma coisa bem legal aqui para vocês. Então, vamos seguindo aqui. O que, que a gente tem que. Vamos começar a parte de conceito. Algumas vezes eu já ouvi de algumas confeiteiras que falava assim: nossa, eu morro de inveja da fulaninha quando ela vai lá e faz um post. Ai, agenda encerrada pelos próximos 3 meses. Não aceito mais encomenda por X tempo. Quem aqui já se identificou com isso? Que tem até aquela pontinha de inveja de quem posta uma coisa disso. Ah, tá tudo encerrado aqui, não estou pegando, não estou aceitando mais encomenda aqui só para, sei lá, X tempo. Alguém já passou por isso? E fica pensando, nossa, aquela mana lá tá arrasando, hein? Que ela não consegue pegar nada mais. Alguém já teve esse sentimento? Eu acredito que sim, pode ser que até que não assuma, mas eu acredito que sim. Então, o que, que nós vamos hoje desconstruir aqui em alguns aspectos, tá? Que isso daqui é uma coisa que não é nada boa para um negócio que quer girar e quer ter previsibilidade de vendas, tá? Então, vamos analisar algumas coisas. Esse tipo de coisa pode parecer um sinal de sucesso, só que uma agenda cheia, pedidos chegando, negócio bombando. Mas só que será que é isso mesmo que acontece nos bastidores? Nem sempre é, gente. Nem sempre é. Então, às vezes, esse tipo de coisa passa uma falsa sensação. E esse tipo de coisa para sinalizar para cliente não é um negócio legal. Tá? Não é um negócio legal mesmo. Tá? E vocês vão entender o porquê. O que, que acontece? O lado que ninguém conta. Cada não que você vai dando para um cliente que chega, que você fala, ah, eu só consigo atender daqui a 3 meses, ah, que não dá para fazer. O que, que acontece? Isso daqui vai gerando uma frustração em cliente, a pessoa dá espaço para que esse cliente atenda, procure outra profissional e esqueça você de vez, e isso acaba se multiplicando no boca a boca. Começam até a falar assim: ah, vou fazer festa no meu, vou ligar lá para a Patrícia. Aí a outra fala assim: cara, nem fala com a Patrícia, toda vez que eu procuro ela não pode atender. Fala com a outra fulana aqui, que ela que me atendeu, que ela me socorreu aqui quando a outra não consegue fazer. Vocês conseguem perceber que isso é uma baita de uma realidade? E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu passei por isso. Eu passei por isso no meu primeiro ano, porque eu desenrolei as coisas muito rápida e eu me posicionei no meu mercado aqui muito rapidamente. Então, em julho, mais ou menos, eu comecei ali em janeiro. Em julho, mais ou menos, eu estava nesse pé, que eu não conseguia atender as pessoas. E aí eu comecei a dizer não, a dizer não, a dizer não. Então, para algumas pessoas, esse dizer não pode até dar uma inflada no ego. Caramba, eu estou tão cheia aqui de coisas que eu não consigo atender mais ninguém.
Só que o que que acontece? Aí mora um problema muito sério, que vai gerando esse buzz negativo. Você imagina você com 3 meses ali com a sua agenda totalmente lotada, você não tem espaço para encaixar nada e você começa a negar pedidos sistematicamente. O que, que vai acontecer? Os meses para frente, para além talvez daqueles 2, 3 meses, vão acabar não tendo pedido. Por quê? Se você começa a negar sistematicamente esses que estão ali, esse bus negativo continua. Então, pode ser que nesse meio tempo as coisas comecem a cair para você. As pessoas vão começando a desistir de você. Afinal de contas, você nunca tem vaga. Ninguém vai ficar insistindo. Vocês concordam comigo? E outra coisa, talvez vocês nunca passaram por isso, mas eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Que isso acontece mesmo. A gente acaba dando espaço para outra confeiteira ocupar o nosso lugar, e esse buzz negativo vai gerando o quê? Cada vez menos procura. Para que eu vou procurar a fulana lá? Ela nunca tem vaga. Então, do mesmo lugar que às vezes você pode achar que está arrebentando, pelo contrário, você está se lascando. Então, isso é uma coisa que é muito problemática. Então, do mesmo jeito que às vezes a pessoa não tem muita encomenda, ter procura demais e não atender, isso também é um problema muito sério. Vocês já tinham parado para pensar isso? Quem nunca passou por isso, vocês já chegaram a se dar conta que isso daqui é um problema, e principalmente quando a gente fala de trabalho artesanal, porque o tempo é limitado, a parte braçal é limitada. Então, isso acaba se tornando um gargalo do negócio, um problema. Vocês concordam comigo? E outra coisa, datas de aniversário, datas de comemoração não se adiam. É aquilo. Não tem como chegar e falar assim, não, eu posso te atender daqui a 3 meses? Não, amiga, você não pode me atender daqui a 3 meses. Não tem como você me atender daqui a 3 meses. Imagina você nessa situação, querendo comemorar o aniversário do seu filho, e a confeiteira fala que ela não pode te atender. O que, que você vai fazer? Você vira as costas e você não vai dizer, não, então tá bom, eu vou adiar a festa do meu filho para daqui a 2 meses, quando você puder me atender. Não, você parte para outra. Vocês entendem que o nosso serviço, o que a gente presta, não dá para ser adiado, não dá para colocar para frente? Simplesmente cada não que você dá é uma porta que você fecha realmente. Pode ser que aquela pessoa um dia volte para você para uma outra situação? Sim, pode ser. Mas você está dando espaço para ir para outra pessoa e ela gostar dessa pessoa e não voltar nunca mais para você. Talvez alguém até que você já atendeu e que você era muito boa, essa pessoa às vezes vai ver uma outra oportunidade de conhecer outra e não volta mais. Vocês percebem isso? Está caindo a ficha aí do que pode estar acontecendo aí dentro do teu negócio hoje? Alguém já perdeu o cliente assim, sem nem perceber, sem nem se dar conta? Ou acha assim, caramba, eu acho que eu já perdi cliente desse jeito? Escrevam para mim aqui no chat. É muito importante que a gente comece a analisar esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Isso é análise de negócio, gente. E é importante a gente entender o que, que acontece. Essa agenda lotada, ela é um sinal de muito movimento. Você vai atendendo tudo que aparece, aí você trabalha no limite. É o mercado que decide por você.
Então, você só vai naquela questão reativa. A agenda fechada, ela é decorrente de resultado. Ela vem de planejamento. Você decide quantos clientes você vai atender e o quanto você vai faturar. Quando você entra nesse modo só reativo, você se lasca, porque você vai começar a simplesmente abrir espaço para tudo. Eu, por exemplo, vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu atendi uma decoradora de festas que ela tinha uma mania de deixar tudo em cima da hora. Tudo em cima da hora. Era um inferno trabalhar com essa mulher. E só que eu, naquele desespero de ter que pegar as coisas, de atender, de correr ali com tudo, o medo de faltar dinheiro, essa coisa toda, eu pegava qualquer negócio que essa mulher me passava. E às vezes eram pedidos ridículos, de coisa de R$ 100, tal, não sei o quê, para eu estar me quebrando, tipo assim, que ela me passava na sexta-feira para eu entregar no domingo. Eu estava abrindo mão de estar com as minhas crianças e tudo mais, trabalhando final de semana para entregar uma coisa assim por um valor irrisório, por medo de perder, por medo dela deixar de me escolher. E ali eu fui começando a perceber que eu estava justamente nesse limite, que eu não tinha dia, eu não tinha nada, simplesmente porque, na verdade, eu não tinha um planejamento daquilo que eu queria de fato, nas escolhas que eu deveria fazer, e sim estava acontecendo o quê? Eu que estava sendo escolhida, eu estava trabalhando desse jeito reativo, simplesmente ao que o mercado ditasse para mim, eu iria fazer e ponto final. Então, isso foi uma coisa já que foi detectada ali nesse meu comportamento. A questão da agenda fechada é justamente esse planejamento, é saber o teu limite, mas não, um limite com muita clareza do quanto que você vai faturar, do quanto que você precisa faturar para fazer o teu negócio girar. E isso é muito importante. E muitas confeiteiras não fazem isso. Não trabalham com meta, não trabalham buscando o resultado, simplesmente vão indo. Por isso que aí entra nesse desespero que tem que aceitar qualquer coisa que te dão. Tem gente que até está com resultados legais, mas simplesmente só está indo no modo operandi conforme a demanda e não numa condução de negócio de fato. E isso é um problema sério para negócio, porque justamente isso é o que não te garante previsibilidade. Você não tem o controle do negócio na mão, simplesmente as coisas são os outros que decidem por você. E isso é um problema muito, muito sério da forma com que você conduz. E aí você vai pensando o seguinte: opa, aqui a minha seta voltou, peraí. Tem que olhar aqui o negócio. Só fecha o microfone, por favor, gente. Senão depois interfere na gravação. Então, aquilo que a gente pensa é o seguinte, em termos de valores, o que é melhor? A gente trabalhar focado em 15 clientes, pagando 200 pila cada um, que vai dar lá uns 3 mil, ou a gente pegar e selecionar, isso aqui eu estou falando valores expressivos, que a gente sabe aí que a galera fica trabalhando aí com coisinha, focada em coisinha pequena de 10, 15 reais. Aí, ou seja, para você ter um mínimo de valor, você tem que trabalhar igual um cão. Então, isso daqui, ó, quanto mais gente você atende, muitas vezes é menos dinheiro que você faz. Quando você foca em realmente ter valor agregado nas suas coisas. Então, muitas vezes, por isso que eu falo sempre, o que manda é o quanto você quer fazer de dinheiro todos os meses. É a sua intencionalidade.
Porque isso te permite, por exemplo, eu tenho que fazer, sei lá, 10 mil todos os meses. Ok. Tem uma pessoa aqui, acho que foi a Renata Thier, falou assim: olha, eu vou viajar esse mês, fica 10 dias para viajar, e fechou a agenda. Só que ela sabe quanto que ela precisa faturar no mês dela. Se ela fechou esses 10 dias para viajar, com certeza ela trabalhou focada no número que ela sabia que talvez ela tivesse que dar uma atração maior num outro período, para que esses de 10 dias que ela estivesse aí com a agenda fechada, sem trabalhar, ela tivesse que tranquila, porque o resultado financeiro dela estava garantido. Gente, veja janeiro. A maior parte das confeiteiras que chega, me vem e me relata aí, que está na merda, vivendo às custas de marido em janeiro, por quê? Porque tem que ficar com um menino. Ou seja, não trabalha ali novembro e dezembro pensando que vai tirar férias. Aliás, férias é uma coisa que você tem que ir fazendo reserva em janeiro, quando começa janeiro, gente. Não é lá no final do ano. O que, o que ela está falando, faturei 2 vezes o meu mês de março. Ou seja, em março ela garantiu, ela entrou com o objetivo, para quê? Para poder entrar em abril em paz e fechar a agenda. Eu tenho muitas alunas que fazem isso. Eu tenho aluna, por exemplo, que ali em outubro tira uma semana, 10 dias para descansar. Por quê? Porque chega o período ali de novembro e dezembro, é intenso, é Natal. Agora, sabemos que essas são as exceções. Quantas aqui acham que nem podem tirar férias porque simplesmente empreendem? Não, eu não tenho como tirar férias. Gente, quando eu entendi esse tipo de coisa, eu sempre tirei férias com os meus meninos, uma semana em julho, sempre. Uma semana em julho eu sempre parei com eles para fazer alguma coisa com eles. E janeiro também eu sempre parava ali, quer dizer, de Natal para janeiro, eu parava pelo menos 20 dias para estar com as minhas crianças. Agora, eu não tinha dinheiro para onde brotar isso. Então, se eu não fizesse esse dinheiro com antecedência, eu não teria paz para poder dar essa parada. E às vezes, outro ponto também, você está fora da tua produção não quer dizer que você esteja vendendo, que você não esteja atuando aí dentro do teu negócio. Que às vezes, mesmo viajando, você pode fazer uma ação de vendas, fazer alguma coisa nesse período. Vocês conseguem perceber o quanto que é diferente isso? E isso é uma cabeça de empresária, é uma cabeça de quem sabe exatamente os números que tem que ir atrás. Entendeu? Isso é uma coisa que vocês precisam pensar o tempo todo. Eu quero saber o seguinte, escrevam aqui no chat. Quem que está com essa cabeça de negócio? Olhando ao longo do ano, quando que você pode fechar a sua agenda, ou simplesmente está vivendo nessa coisa reativa de estar igual uma louca o tempo todo, não tem dinheiro para nada e, ao mesmo tempo, está trabalhando 7 por 7. Todos os dias da semana, sem parar. E dinheiro que é bom não vê, não enxerga. E isso é por quê? Falta de objetivo de negócio. Isso é uma coisa que muda completamente todos os seus resultados. Mas a maioria das pessoas não faz isso, gente. E é o meu papel trazer justamente essas questões aqui para vocês. Vocês começarem a pensar, por exemplo, dentro do mês,
Você sabe o teu valor que você precisa todos os meses. Quantos clientes talvez você consegue atender por mês sem perder qualidade nesses clientes e também sem se destruir? Porque vale a pena você fazer algo igual uma louca e você não ter vida, você não ter paz para estar com a tua família, você não ter saúde, você não tem nada? Será que vale a pena, às vezes, esses R$ 100 que você vai ganhar para trabalhar no domingo e abrir mão de estar com seus filhos? Foram coisas que, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver, gente, eu estou fazendo tudo errado. Então, foi errando e batendo a cabeça que eu fui mudando essa percepção completamente de negócio. E hoje eu vejo o seguinte, eu converso com diversas confeiteiras que nem meta tem, que não sabem nem quanto que tem que fazer no mês. Se você não sabe o número que você tem que fazer no mês, como é que você vai ir atrás de quantos clientes você pode atender, os tipos de ticket que você vai ofertar, saber que se você está com um mix de produtos legal. Então, isso tudo, gente, a gente tem que começar a se dar conta. E eu pergunto para vocês, qual é o nível de clareza hoje que vocês têm dessas informações, dos números da sua empresa? Porque é isso que vai realmente começar a colocar dinheiro no seu bolso. Porque se você hoje não está fazendo isso, gente, é uma questão de trabalhar sem um plano, sem objetividade. E é isso que vocês precisam mudar urgente no jeito que vocês trabalham. Justamente para vocês terem paz, para vocês terem tranquilidade de viver a vida. O viver de confeitaria não é simplesmente entregar a tua vida para isso. Ao contrário, você tem que viver e você tem um trabalho. As coisas, elas têm que ser complementares e não um tormento na tua vida. Então, eu gosto muito de trazer esse tipo de reflexão para vocês aqui, porque eu sei que muitas aí estão simplesmente se acabando. E eu vou dizer uma coisa: não vale a pena. Não vale a pena. Ou você profissionaliza o teu negócio, ou, amiga, joga a toalha, vai procurar um emprego CLT que você ganha mais. Porque a grande verdade é essa: se você quer trabalhar com isso, leve a sério. Deixa de ser menina. Aqui não tem menina, aqui só tem mulher adulta. Mas tem muitas que se comportam de uma forma muito infantil, que realmente não gosta de planilha, não gosta de não sei o quê, não go... Caralho! Gente, a vida adulta, ter um trabalho, ter um negócio, não tem essa de não gostar. Os filhos de vocês podem dizer, não quero ir para a escola, vocês não deixam. Você vai dizer, vai para a escola sim. Então, por que você, uma mulher velha dessa, que tem noção da vida, e se comportam nos seus negócios com esse jeito infantil e mimado? Então, tá na hora realmente de abraçar isso para poder fazer as coisas que precisa fazer. Com clareza, com objetividade. Ai, não gosto disso. Não... Minha amiga, se você só quer ficar fazendo o bolo, o doce na tua cozinha, trabalha para os outros ou faz caridade. Mas esquece isso de ter um negócio. Porque sem você olhar número, sem você fazer planejamento, esqueça. Porque você nunca vai ter um negócio. Só está brincando de fazer uns negocinhos aí.
Então, isso às vezes pode doer aí para muita gente que está ouvindo, mas essa é a pura realidade. É a pura realidade. E muitas vezes você está aí trocando cebola, fazendo seis, trocando seis por meia dúzia. E a gente tem que mudar isso. Se você quer encarar isso como um negócio, você tem que mudar isso. Porque do jeito que está, a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente. E aqui eu quero trazer para vocês as razões que te impedem de trabalhar com mais paz e tranquilidade, no sentido de que te impedem justamente de ter momentos como decidir a sua agenda, ter essa autonomia. E aqui eu vou trazer o primeiro problema. É o seguinte: se você está com uma agenda que ela está muito, 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 muito lotada, eu quero que você avalie se realmente, às vezes, o preço não está baixo. Então, se você às vezes não sabe o preço certo para cobrar, você vai precisar muito volume de produto. Então, às vezes, está sendo muito procurada até por conta do teu preço baixo. E você acha que você está bombando porque você tem um volume muito grande. Só que na hora de fechar as contas, de fato, as contas não batem. É por isso que tem gente que trabalha, 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 e chega no final do mês, não vê dinheiro. A Jaqueline está falando ali, tem muita dificuldade de precificar. Por que, Jaqueline, você tem dificuldade para precificar se hoje a gente tem tantos recursos para precificar, que tornam isso tudo muito objetivo, muito simples? A gente mesmo aqui. Eu estou indicando direto aqui um aplicativo que faz tudo isso para você. Então, essa questão de, tenho dificuldade de precificar, é não buscar a ferramenta que te ajuda nisso. Ninguém é obrigado a precificar as coisas na mão. Mas a gente tem muitos recursos para isso hoje. E esse é um ponto de decisão de negócio, uma das principais coisas de um negócio. Como que eu coloco um negócio para rodar, que eu não tenho nem clareza de quanto que eu estou tendo de margem de lucro, se eu estou tendo lucro ou não? Como que você vai conseguir negociar com alguém, por exemplo, uma revenda, um pedido corporativo, se eu não tenho clareza de número, gente? Então, isso é um sinal de que as coisas estão erradas no negócio já a partir desse ponto aí. E quando você está aí, às vezes, nesse volume, abraçando muita coisa, que não está nem dando conta das coisas, analisa isso. Será que eu estou vendendo as coisas no preço certo? Porque é aquela velha história, se você está trabalhando sozinha no teu negócio e você não está dando mais conta, ou está batendo no teto, aumenta o valor. Aumenta o valor dos seus produtos. Beleza, eu não estou mais dando conta, está demais aqui, não sei o quê. Vou aumentar o preço. É simples assim. Por quê? Porque aí você atende menos gente, mas você faz um número que você gostaria. Sem medo, gente. Beleza. Vamos colocar lá. Aumentei o preço, mas continua. A demanda continua. E eu já vi isso acontecer com alunas minhas. Mesmo aumentando o preço, a coisa não parou. Os pedidos se mantiveram também um volume grande. Então, o que é que precisa fazer? Falta equipe. Toda vez que o nosso negócio está com problemas que a gente não está conseguindo resolver, gente, é soluções que precisam ser buscadas. Então, outro ponto aqui, ó, não tem plano semanal, justamente porque não tem número, não sabe quanto que tem que fazer. Então, não tem intenção na semana. Depende simplesmente do que aparece.
Datas comemorativas, tenta entender, não são tábua de salvação. Ai, quando chegar o Dia das Mães, aí eu recupero. Ai, quando não sei o que chegar, eu recupero. Isso daí, as datas comemorativas, elas são excelentes para gerar caixa para a gente ter poder de investimentos nos nossos negócios. Só que os meses que não têm essas datas, a gente tem que ter o que a gente chama de um número, que é o ponto do equilíbrio do meu negócio. Qual que é o mínimo que eu preciso faturar para pagar todas as despesas do meu negócio, inclusive o meu salário? Vendendo ou não vendendo, tem despesas que a gente precisa ter do nosso negócio, que a gente paga do nosso negócio. Eu tenho que ter essa clareza. Então, justamente quando a gente tem esses picos de vendas das datas comemorativas, a gente precisa fazer um lastro financeiro, porque talvez tenha um mês que não seja tão bom, mas eu tenho que pagar as despesas do negócio, eu tenho que pagar meu salário. Então, essa questão da gente ter planos semanais com essas intenções de venda, elas são fundamentais, porque é isso que te dá clareza, como a Renata colocou lá, não, em março eu tive que fazer mais dinheiro para quê? Para que abril ela pudesse viajar com a família durante 10 dias. Entendeu? Ela não é a única, eu tenho outra aluna também que está passando pela mesma coisa, entendeu? Fez março, trabalhou muito bem. Agora, por exemplo, está na Disney com a família, entendeu? Vai parar aí 15 dias nesse mês, mas esse dinheiro do negócio dela agora do mês de abril, ela já fez. Então tá tranquilo para chegar ali, beleza, não vou trabalhar esse mês. É isso que vocês precisam começar a ter clareza. E tudo é planejado. Quem é uma empresária, de fato, se planeja. São coisas que você não, datas assim que você vai parar e tudo mais, você não vai tirar do meio do sovaco. São coisas que lá atrás já estão sendo planejadas para a construção disso. A mesma coisa que eu falo para vocês, ó, eu tenho alunas que começam a fazer uma reserva em janeiro já para essa parte de 13º, de férias. Todo mês ela já guarda um dinheirinho lá para isso, para chegar no final do ano, chegar em janeiro, ela tem isso. E aí que entra essa questão. Eu tenho que saber quanto que eu preciso todos os meses para eu poder gerar esse caixa. Isso é importante. Outra questão também, a falta de clareza de cliente. Entendeu? E muito, porque muitas vezes você a tua agenda lota com cliente errado. Esses clientes da miudeza. Que aí você se trabalha igual um cão e acaba estrangulada com um monte de coisinha, um monte de coisinha. E às vezes, justamente porque você tem esse tipo de cliente errado, que daí você fica com medo de chegar aqui, ó, e aumentar preço, porque você fala, não vou vender. Morre de medo de preço, porque geralmente, se você está trabalhando com medo de aumentar preço, é porque o teu problema também está aqui, ó. Você não tem clareza nem do cliente que você quer atender. Isso daqui é um ponto muito interessante. Eu fiz um script de um vídeo que eu vou gravar hoje, que eu estava falando aqui sobre. E é uma coisa que a gente tem que entender, né? Hábitos de consumo, comportamento de consumidor. Todo mundo quer vender para um público com um poder aquisitivo maior e tudo mais, não é mesmo? Então, se a gente prestar atenção hoje nós estamos no Brasil da magreza, nós estamos na geração Munjaro, ou seja, todas as mulheres que têm aí grana para meter aí R$ 1.500 por mês aí em Munjaro, é um poder aquisitivo maior. E a gente tem Dia das Mães,
Então, a gente tem que vender para esse público. Então, até esse tipo de conhecimento é importante para eu definir o que eu coloco no Dia das Mães. O tipo de doce que eu vou colocar, vou trabalhar com coisa grandona, porções enormes? Não, eu posso de repente fazer um mix de coisas mais selecionadas que vai valer a pena ela comer esse doce numa porção menor, mas coisas mais interessantes que vai valer a pena ela gastar aquela caloria com aquilo ali. Vocês entendem que a gente ter clareza do tipo do cliente que a gente atende, a gente consegue pensar melhor nas decisões que a gente toma do nosso negócio? Até porque vender porções menores não quer dizer que eu tenha que cobrar pouquinho. Às vezes, uma porção menor, mas de algo diferenciado, sofisticado, tem um valor agregado muito maior do que quem está vendendo, às vezes, quantidade ali de 10, 15 reais. Então, ler o comportamento do consumidor, minha gente, é algo urgente que precisa ser feito. É a premissa do negócio. É ter esse conhecimento do cliente, a questão do teu posicionamento e justamente essa clareza, inclusive, determina os preços praticados. Vocês já tinham parado para pensar essa questão do Munjaro aí? Isso daí é um ponto que tem que ser analisado bastante nesse momento que a gente está vivendo. Entendeu? Por quê? Nosso público, quem vai receber o presente, são mulheres. E conforme o público que você está trabalhando, tem essa questão, sim, gente. Tem essa questão, sim. Então, prestem atenção. E às vezes vocês esquecem a questão de consumidor, de comportamento de consumidor. A gente precisa olhar para aquilo que a gente tem dentro do mercado, as coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu quero até perguntar para vocês aqui: quem anda aí com esse problema de estar com uma agenda muito lotada, esgotada e sem ver grana aí no bolso, se reconhece em qual desses problemas? Preço, sem planos de venda, às vezes cliente errado, ou às vezes os três pontos. Coloquem aqui no chat para mim. Você pode escrever os números aí, ó. Preço. Dois, plano de vendas, sem plano de vendas. Três, clientela errada. Ou pode escrever todos, se for todos aí. Às vezes, uma coisa leva a outra, gente. Às vezes, uma coisa leva a outra. Vai embolando tudo. E aí o trem não anda. A coisa começa a desgringolar. Então, muita atenção nesses pontos aqui. Que às vezes, assim, ó, isso daqui, ó, que eu tô falando para vocês, gente, isso aqui é a premissa, é a linha dorsal do teu negócio. Prestem muito atenção nisso. Que se você não tem clareza desses três pontos aqui, isso é um problema muito sério do teu negócio. Então, a gente precisa pensar o seguinte: ok, estou com esse problema. Eu tenho dois caminhos. Eu posso ignorar ou eu posso tomar uma decisão. Se vocês estão aqui nesse momento, é porque vocês não estão querendo ignorar. Vocês querem realmente tomar decisões para vocês mudarem isso completamente. Então, vamos lá. Ó, as duas decisões de quem bate no teto. Aquilo que eu falei. Primeira decisão. Tá atolada de pedido aí, primeira coisa. Vamos diminuir
a quantidade de cliente atendido, elevando o ticket. Quando você eleva o ticket, você vai atender menos pessoas, naturalmente. Mas o teu faturamento, às vezes, ele se mantém, você atendendo menos pessoas, ou até ele melhora. Mas pelo menos você para com essa correria louca e você começa a tomar decisões melhores até para aquilo que você quer atender. Vocês conseguem perceber esse movimento de fazer isso? Eu sei que às vezes isso pode dar medo. Mas agora me fala, qual é o empreendedor que vai para frente sem correr risco? Não existe. Não existe. Então é isso. Se estão te procurando demais e você tem um trabalho muito legal e tudo mais, aumenta o valor. Aumenta o valor. Eu tenho algumas alunas que trabalham com biscoitos decorados, que, na verdade, né, hoje elas entenderam que é um trabalho que bate no teto e tudo mais, então inseriram outras linhas e tudo mais, até para fazer mais grana. Hoje, elas não é que elas tiraram esses produtos da linha delas, mas para fazer com elas é por muito dinheiro mesmo, tem que valer a pena. Então, elas elevaram isso mesmo, e é aquela coisa, eu faço, mas vai pagar muito bem. Enquanto sabemos que tem gente que está aí cobrando preço de fome. E aí se quebra de trabalhar. Tem esse mercado? Tem. E como tem. Só que quem trabalha certo, com objetividade, não está nem um pouco preocupada com isso. Não tem medo, porque ela sabe que ela avança. Ela não se apega na vaidade. Ela está jogando um jogo de negócio de fato. Então, isso é muito importante, gente. Empreender não é para covarde. É arriscar, é um jogo de coragem. Errei. Corrige, corrige rápido, volta, levanta e vambora. É assim. São essas decisões. E cada erro teu, você avança. É assim que a banda toca. Outra decisão. Opa, peraí. Pulei o slide aqui, ó. Ampliar a capacidade, beleza. Primeiro ponto, está com a agenda muito lotada, elevou o preço, não resolveu, continua pedido, 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 pedido. Gente, eu já cansei de ver isso acontecer aqui, tá? Eu não estou falando de nada empírico. Eu já passei por isso, e isso, alunas minhas já passaram por isso. Está batendo no teto? Primeiro ponto, aumenta preço. Continua. Encomenda, 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 encomenda uma atrás da outra. Beleza, então não é mais questão de preço, não tem mais por onde aumentar, que aí também vai ficar fora de mercado. Então, vamos melhorar equipe, vamos melhorar equipamento, vamos melhorar processos. Então, por quê? Chega um momento que o preço já não é problema, que a gente também tem que ver a questão de mercado. Só que eu conserto a questão de preço, mas eu vou ver também a minha capacidade produtiva. Às vezes tem erro, até no processo, até você tem equipamento, você tem tudo, só que às vezes o processo seu é amarrado e você não consegue enxergar gargalos de produtividade. A gente tem que entender que, às vezes, a gente tem que olhar para o nosso negócio, por mais que seja artesanal, a gente tem que ter essa cabeça de linha de produção. Como que eu facilito isso? Como que eu deixo isso daqui mais fácil? Como que eu deixo isso aqui mais ágil? Preciso de pessoas para me ajudar. Faz sentido ter todo dia? Às vezes, só colocando uma freelancer um dia por semana já me ajuda aqui nesse processo, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. Quais são as tarefas que eu posso delegar? Que eu posso passar para outra pessoa que não dependem só de mim?
Entendeu? Então, isso daqui é, é uma questão muito completa. É análise total do negócio. Ângela, precifico correto através da família. Eu moro numa cidade do interior. O pessoal já comenta que meu produto é muito bom, mas é caro. Daí muita gente não paga. Aqui é difícil. Aí é você jogando o problema no cliente em vez de olhar para o teu interno. Será que você passa realmente uma imagem do teu produto que justifique o teu preço? Às vezes tem isso, gente. Eu canso de falar isso aqui para vocês. Não adianta muitas vezes você estar cobrando um preço e você está com cara de coisa barata. É simples assim. Não sei, não conheço o teu produto, mas começa a perceber o seguinte: de repente você está com preço, mas você está com cara de algo que a percepção de valor das pessoas é inferior. Então, isso daqui é uma coisa que é muito importante a gente colocar. A gente tem que ter essa análise crítica. Entendeu? Então, tem muito isso. Independente do lugar que se more. Independente, gente. Independente. Eu tenho muita aluna do interior. E essa questão é justamente isso, é a percepção de valor. Como que as pessoas, como que eu estou me mostrando e as pessoas estão enxergando o meu trabalho. Se tem essa dissonância de que o meu trabalho é caro, o que que quer dizer quando é caro? A pessoa fala é caro. Caro comparado a quê? Se ela tem com o que comparar, é porque eu não gero valor o suficiente para que as pessoas percebam essa questão. Porque isso independe de cidade, gente. Parem com isso de botar culpa em público, culpa na cidade, entendeu? Não tem. Porque se fosse assim, nenhuma cidade tinham serviços ou coisas com um valor mais elevado. Vocês entendem? Vocês concordam comigo? Sempre numa cidade vai ter a boutique com a roupa mais cara, o salão mais caro. Agora, por que as pessoas escolhem esses lugares? É porque eles estão entregando de acordo com a percepção de valor que eles têm. Então, chamo vocês a essa reflexão também, tá? Então, assim, isso é muito importante. Muito importante. Olhar para o próprio umbigo. Parar de procurar culpa no externo e olhar para dentro. Tá? Que se fosse assim, tantas outras coisas não venderia numa cidade pequena. Será que eu estou, por exemplo, assim, as melhores marcas da minha cidade pequena? Sempre vai ter a lojinha mais... Gente, eu vim de cidade interior, eu sei. Todo mundo sabe qual que é a loja bacanuda da cidade, qual que é o salão bacanudo da cidade. Será que os meus produtos, inclusive, estão atrelados a essas marcas? Dão fit com essas marcas? São escolhas desses lugares? Às vezes não. Então, por isso que às vezes você não é vista, você não é lembrada, porque você não é nem associada a esses melhores lugares da sua cidade. Então, assim, quem é de cidade pequena busca isso. É a forma como você se posiciona que as pessoas justificam. Ainda mais cidade pequena, às vezes as pessoas saem da cidade para comprar outro negócio. Agora, se o teu negócio é muito, muito, muito bom, você continua vendendo, colocando aí. Eita, deu um breque aqui. Ó, vamos pensar aqui agora em outros movimentos para fechar a agenda. Exatamente, Jaqueline colocou aqui, não é sobre preço, é sobre valor. Exatamente, não é sobre o preço da etiqueta, é sobre valor, gente. É exatamente isso.
Exatamente isso. Gente, se fosse assim, na cidade pequena não existiria ninguém vestindo grife, ninguém usando iPhone, ninguém usando a bolsa XPTO, o sapato XPTO. Vocês concordam comigo? Se fosse assim, a cidade pequena não ia ter nada disso. Será que na cidade pequena não tem gente lá usando um iPhone 17? Claro que tem. Agora, aquela velha história, o meu produto, ele é para essa pessoa, então beleza. Como que eu estou me mostrando para essa pessoa? É essas coisas que aí que eu falo de novo, gente. Estudo de comportamento de cliente. A gente tem que conhecer vendas, ter um negócio, é mais estudar comportamento do que qualquer outra coisa. E o que vocês focam? Vocês focam no produto. Vocês estão focando o tempo todo em melhorar produto, melhorar produto, melhorar produto. Se você, não que o produto não seja importante, mas isso vocês se garantem. Agora estuda comportamento do cliente e veste esse produto de acordo com o comportamento do cliente que você quer, gente. É isso. É isso. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, um exemplo aqui dessa semana aqui, ó. É, vocês estão sabendo que vai estrear agora o Diabo Veste Prada, agora acho que dia 30, né? E tá assim no mundo inteiro, o lançamento oficial foi na semana passada e tudo mais. Gente, tem uma bolsa que aparece numa cena lá. É uma bolsa da Coach. E é uma bolsa que não é uma bolsa das mais caras. É uma bolsa de R$ 4.000. Essa bolsa não tem para vender, gente. Essa bolsa está esgotada. Por quê? Objeto de desejo. Objeto de desejo. Entendeu? Então, assim, é aquela velha história. Se é um objeto de desejo, será que os meus produtos estão sendo objeto de desejo? É isso que eu tenho que trabalhar. Entendeu? É isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ver, inclusive, todo esse movimento de tudo que está acontecendo no nosso entorno, das marcas, de tudo mais. E a gente começar a prestar atenção que todas essas coisas que acontecem dentro do mercado, de modo geral, a gente pode pegar aprendizado para trazer para dentro do nosso negócio. Então, prestem atenção nessas coisas. Até que ponto o meu produto é commodity? O que é commodity? Commodity é uma coisa que você encontra de qualquer jeito, não tem diferencial, não tem nada. Agora, até que ponto o meu produto é um objeto de desejo? Que se ele se torna um objeto de desejo, aí a pessoa pode até dizer que o preço é elevado, mas caramba, eu quero. Que se fosse sempre assim, não vendia iPhone, né, gente? Não tinha iPhone ali no morro. E tem, entendeu? Então é tudo como as pessoas enxergam o teu produto. Prestem muita atenção disso. Então agora o movimento para a gente fechar a agenda, parar de trabalhar agenda lotada e a gente vai pensar em agenda fechada. Primeira coisa, a gente precisa definir o nosso número. Quantos clientes que eu preciso por mês? Com quantos produtos eu preciso por mês? Para eu poder fazer com que o meu negócio rode sem acabar com a minha vida, né? Fazendo uma coisa saudável. Então, isso você começa a pensar em termos sempre financeiros, gente.
O nosso ponto de partida é o financeiro para você definir depois quantos produtos que você vai querer vender. O grande problema é isso, vocês não sabem os números. Ou se sabe, quer trabalhar sempre no mínimo. Vendendo produtinho de 10, de 15 reais para fazer 10 mil reais é muito raio de coisa que você vai ter que fazer. Então, você tem que ser mais esperta na hora de você analisar os números que você precisa para dentro do teu negócio. Outro dois, vou quebrar a minha meta do mês num plano semanal. Para de ficar dependendo só da data que vai vir, de quando tiver faturamento. Não, você vai trabalhar toda semana. Na segunda-feira, você já sabe o que você vai trabalhar nessa semana. O que você vai colocar para jogo para os seus clientes? Qual vai ser a tua intenção de venda dessa semana? Por quê? Porque você tem um número, você tem quais os produtos que você vai dar ênfase. Você sabe exatamente as coisas que você quer dar direcionamento. Então, isso é muito importante. E aí você sabe que até sexta-feira você tem que vender o número X. E aquela velha história, você está acompanhando aquilo todo dia. Chegou na quarta-feira, não chegou nem na metade da meta. Caramba, o que eu vou fazer? Vou divulgar mais? Vou falar mais? Espera aí, deixa eu pegar minha lista de clientes aqui. Quem que eu posso ativar para falar? O que acontece? Quem não começa a semana com plano, não colhe resultado. 3, cliente, o perfil do cliente. Cliente que respeita o teu trabalho, cliente que compra com recorrência, cliente que te indica, que é embaixador da sua marca. Esse é o cliente que você precisa se preparar para atender. E não esses mordifome que querem arrancar o teu couro. Então, presta muito atenção em relação a isso. Hoje, como que você está fazendo aí no teu negócio? E presta atenção do seguinte, escolher o cliente não é atender todo mundo, é escolher qual que é o perfil que você quer atender. Isso é uma coisa que eu bato na tecla com vocês há muito tempo. Por exemplo, se você me falasse, eu quero atender mães que têm filhos e querem comemorar o aniversário dos filhos. Ok? Só que nós temos festas e festas. A gente tem orçamentos e orçamentos para as festas. Em quais festas você gostaria de ter? Porque quando você pensa em quais os tipos de festa que o teu produto tem que estar, automaticamente você define quais os clientes que você quer se comunicar. Mães que têm filhos, todas querem comemorar a festa dos seus filhos, mas nem todas têm dinheiro para pagar o seu produto. Isso não é discriminação. Isso é clareza de público, gente. O problema é que vocês querem vender produtos aqui, a maioria que está aqui comigo, vocês vendem produtos que são mais refinados, são produtos com valor agregado maior, mas a comunicação de vocês tá aquela comunicação para baixar renda. Aí é lógico que sim, a pessoa vai reclamar. Você sabe por quê? Um público, aquilo assim, dentro das minhas aulas existe, a gente fala muito sobre isso, sobre a pirâmide de Maslow. Com certeza, quem já estudou aqui administração, marketing, sabe do que eu estou falando. A pirâmide de Maslow é uma pirâmide da sociedade, de comportamento de consumidor. Quando falamos da base da pirâmide, que é a grande maioria,
são as pessoas que ainda estão preocupadas com a sobrevivência. Então, são as pessoas que estão preocupadas com a compra do mercado, que estão preocupadas se vão ter garantia de saúde, são as pessoas que estão preocupadas acesso para a escola, enfim, é a necessidade básica. Então, pensa o seguinte: os produtos que a maioria de vocês aqui trabalha, vocês acham que faz sentido vocês se comunicarem com a base da pirâmide? Não faz. Por quê? Porque essa base da pirâmide, ela está ainda buscando sobrevivência. Então, confeitaria, gente, é supérfluo. Entendeu? É supérfluo. Então, ela não vai se preocupar com isso. Isso daqui é o tipo da coisa que, se der, ela encaixa na vida dela, mas não é prioridade. Então, eu tenho que necessariamente me comunicar para pessoas onde que essa parte toda já supriu, já está resolvido na vida dela. Por isso que eu falei da mulher Monjaro. Uma mulher que gasta R$ 1.500 em caneta emagrecedora no mês, essa parte do mercado, essa parte da educação dos filhos, essa parte da saúde, ela já resolveu na vida dela. Ela não tem essa preocupação. Você está entendendo? Que se a gente pegar e dar uma olhada dentro da realidade do brasileiro, um salário mínimo é de R$ 1.600. R$ 1.600, essas mulheres gastam no mês com caneta emagrecedora. Então, é isso que você precisa começar a ter clareza quando a gente fala em escolha de cliente. Pô, às vezes você está querendo vender e ter um negócio, e que é um negócio com valor agregado, que é o que vocês fazem, mas vocês estão se comunicando com a base da pirâmide, minha gente. Entendeu? Então, isso é importante. O que eu estou falando aqui, gente, não é para doer o coração de ninguém, não. É para vocês acordarem para a vida e olharem para dentro do negócio de vocês. Que se você está se mostrando como um produto popular, como é que você quer mostrar, vender para um público com um poder aquisitivo maior? Entendeu? Então, assim, a escolha do cliente, ela é definitiva. E estudar comportamento é algo prioritário para o teu negócio. Então, vamos começar a pensar aqui. Quantos clientes que você consegue atender por mês sem perder qualidade e sem lascar a vida toda? Eu sei que tem muita gente que fica aí virando noite, fazendo coisa arada tudo errado. Você tem que entender o teu limite de produção dentro de uma vida decente. A partir disso, você calcula esse ticket mínimo que você precisa cobrar para fechar teu mês. Qual que é o valor do seu mês? Todo mundo aqui com clareza do quanto que precisa todo mês? Ter essa clareza do quanto que você precisa todos os meses, isso faz total diferença em todas as ações que você vai fazer no teu mês, gente. Você sabe. E eu espero que todas vocês que estão aqui hoje, vocês tenham clareza sobre esse valor. Todo mundo aqui tem clareza do valor mínimo que o negócio precisa ter? Para gerar lucro, para poder ter reserva, para poder pagar todo o negócio e ainda o teu salário? Isso está claro na cabeça de vocês? E entenda uma coisa, às vezes você vai, por exemplo, você vai chegar lá num número, meu número é 10 mil. Se você está começando um negócio, lógico que você já não vai começar com 10 mil. Só que é importante que você tenha clareza, objetivo, para você ir galgando essa meta até você chegar aonde que você quer. Mas se você não tem
a clareza desse número, as coisas vão embolando e você não vai chegar aonde que você quer. Então, isso daqui é premissa de negócio, minha gente. É algo que você precisa fazer. É muito importante. O movimento 2, né? O plano de vendas semanais. Vamos esquecer as datas comemorativas e vamos pensar o seguinte: as datas comemorativas, elas são um boom ali em determinados momentos do ano. Elas são os picos de faturamento. Muito importante, tá, gente? São muito importantes vocês aproveitarem essas datas. Inclusive, nós já temos agora, aqui na sequência, nós temos Dia das Mães. Só que, por exemplo, passou essas datas, a gente precisa pensar que toda semana eu trabalho uma campanha, gente. Toda semana é uma campanha. É isso que vocês têm que ter, essa questão na cabeça de vocês. Toda semana eu tenho que ter o planejamento daquela semana, que é o que eu chamo da campanha da semana. Lá dentro do Mel a gente fala isso, né? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Toda semana eu tenho um plano traçado para eu trabalhar naquela semana. Eu não posso chegar e começar do nada. Por isso que estudar o teu mês, ele é muito importante antes que o mês comece. E não tirando ações do nada. Que isso que vai te dar essa clareza e essa construção de previsibilidade. Olhar, né, o ano todo, pensar ali, pô, esse mês é um mês que é mais fraco, tal, não sei o quê, pô, mas esse mês aqui geralmente costuma ser um mês melhor. Então, aqui eu consigo tirar o atraso do faturamento do outro. Então, eu tenho essa clareza. Por exemplo, para mim, abril era um mês excelente. Tendo Páscoa ou não tendo Páscoa, em abril, para mim era um mês que bombava. Por quê? Porque eu tinha muitas clientes com festas de filhos em abril. Nossa, o que eu tinha de ariano, gente, era uma coisa de louco. Então, assim, independente de Páscoa, eu não queria perder essas minhas clientes recorrentes. Então, era um mês que, conforme fosse, eu tinha que ter um reforço na minha mão de obra. Então, lógico que isso eu sabia disso lá no primeiro ano que eu fiz, não, eu não sabia. Só que à medida que você vai tendo um negócio, é importante que você registre tudo o que você tem, porque esses dados que você tem sempre do ano anterior, eles vão balizando as suas ações e as prevenções do ano seguinte. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, o que eu fazia? Em janeiro, eu já mapeava todo mundo que já tinha comprado de mim anteriormente, nos outros anos, e eu já ia atrás de todas essas clientes, buscando fechar as festas delas de abril. Por quê? E justamente com essa narrativa real, não era mentirosa, né? Olha, abril é um mês muito concorrido aqui para mim, tal. Já vamos garantir tua data? Então, assim, eu tinha cliente que muitas vezes não sabia nem o que ela queria, mas ela chegava lá, já ela deixava um sinal. Ó, Ju, vou deixar um sinal aqui para garantir minha data. E ali uns 2 meses, um mês antes, a gente define o que eu vou fazer de fato. Entendeu? Então, por exemplo, assim, essas são as ações comerciais, mas baseadas em quê? Em um planejamento que eu estava vendo dentro do meu negócio. Ah, tinha mês que tinha Páscoa em abril? Sim. Eu perdi a minha Páscoa? Não. Mas como eu já tinha as coisas planejadas, eu conseguia fazer de tal forma que eu não perdia de jeito nenhum aquelas minhas festas e eu ainda atendia a Páscoa. Vocês conseguem perceber como a gente não fazer as coisas em cima da hora faz com que você faça mais dinheiro? Quantas de vocês, até dentro da própria campanhas que vocês colocam, que vocês fazem aí, vocês já ficam nessa loucura pô, deixei venda. Se eu tivesse me programado, eu tinha vendido mais. Quantas de vocês
às vezes até numa campanha como Natal, como Páscoa, sempre tem esse discurso: se eu tivesse me programado, eu teria vendido mais. E por que não se programa, meu pai eterno? Sabe, planejamento é algo fundamental dentro de um negócio. Sem planejamento, a gente não tem um negócio que rode, gente. Não tem. Então, isso é bem importante. O movimento 3 aqui seria o quê? Escolher com quem trabalhar. Essa clareza desse cliente, desse perfil de cliente. Então, assim, uma das minhas premissas sempre foi o seguinte: cliente ideal não é só aquele que paga mais, é quem respeita o teu trabalho, quem compra com recorrência, quem indica, quem levanta a bandeira para você, para o teu negócio. E isso é a nossa intenção que vai atrás. A gente não espera que brote alguém assim. Não. Eu me movimento ao encontro desse cliente. Então, e isso, como que é isso, Ju, se eu me movimento? A partir do momento que eu estudo um perfil de cliente, eu sei aonde na minha cidade, onde essas pessoas frequentam, onde elas vão, as lojas que elas compram, o comportamento de consumo dela. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser estratégica para eu aparecer na frente dessa pessoa. E aí que eu falo para vocês, é a gente começar a, por exemplo, assim, buscar parcerias, buscar movimento que nos coloque para ser visto por esses clientes. Então, isso é uma decisão intencional e não ficar esperando que a coisa aconteça. Então, essa clareza, ela é muito importante. Porque, às vezes, essa questão da agenda lotada é justamente isso. Às vezes, eu estou batendo no teto porque eu estou com um preço pequeno, eu estou atraindo uma clientela errada, e é o tipo da clientela que te troca por qualquer 50 centavos. Tem uma outra ali que é mais barata, ele vai embora. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? E às vezes tem gente que até tem grana para pagar o teu produto, mas não te respeita. Eu e as minhas alunas, a gente sempre brincava assim que a gente tem a blacklist, né? O que é a blacklist? Você não precisa arrumar treta com cliente, com nada, mas você já sabe, esse daqui é cliente que dá problema, que enche o saco. Então, esse tipo de cliente aqui eu não quero, não quero. Então, esse cliente já está etiquetado lá no teu WhatsApp, que apareceu ali. Nossa, é o tipo do cliente que você nunca vai ter agenda. Você responde: oh, fulano, infelizmente. Aí você realmente encerra para ela, porque ela nunca tem, você nunca vai ter agenda para ela, até ela desistir. Eu tive uma aluna aqui que ela deu até um exemplo para a gente no último treinamento, que ela fez uma Páscoa muito boa, né? Então, assim, e o ticket médio dela estava muito bom, assim, coisa de 500 para cima, clientes de R$ 1.000, tal. Foi muito boa a Páscoa dela mesmo. A única reclamação que ela teve foi de um cliente que comprou R$ 85 e veio encher o saco porque que disse que o ovo dela não era gourmet. Quer dizer, qual o parâmetro do gourmet para a pessoa? Mas, enfim, então vocês vejam, às vezes vocês estão aí, ó, com clientes que é só para encher o saco. Demite, demite. E é o que eu falo assim, a gente tem que desenvolver sempre o amor ao próximo, né? O que é o amor ao próximo? Deixa aí e que venha o próximo. Que venha o próximo. Tem coisas que às vezes a gente não precisa se apegar. A gente não tem que ficar atendendo. Com certeza vocês aí já devem ter tido esses clientes para colocar na lista negra. Quem tem aqui cliente para colocar na lista negra? Sempre tem, gente. Sempre tem. E eu vou te dizer uma coisa: experiência. Os que menores, os que pagam menos, são os que mais enchem o teu saco
apurrinha o teu tempo e que não vale a pena. Você quer ver outro tipo de cliente que é dor de cabeça? Cliente que você atende com encaixe. Meu Deus, parece uma praga. Esse povo que vem de encaixe é siga a tua intuição. Às vezes você fica pensando assim, justamente naquela coisa do desespero, não, eu vou encaixar aqui, que eu tenho que fazer dinheiro, não sei o quê. Gente, esse pessoal que vem do encaixe, geralmente é gente para encher o saco. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu encaixei troço, foi só para ter dor de cabeça, assim. É complicado mesmo, e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com o tempo. Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente entender que toda vez que a gente une esses três pontos, a agenda da gente realmente começa a fechar por escolha. O negócio da gente começa é, a se direcionar para um outro caminho. E eu quero que vocês me contem aqui agora se o que eu trouxe aqui clareou a ideia de vocês. Deixa eu ver o que você colocou aqui. Ah, a Carla está conversando com agora. É, gente, é desse jeito. Vai socorrer o outro e acaba precisando de socorro. É desse jeito, é desse jeito. Então, a gente tem que entender, a gente tem que sentir esse nosso. Às vezes a gente tem intuição e a gente sempre tem. Aí você fica pensando, meu Deus, por que que eu não ouvi a minha intuição? Então, assim, eu acho que o que eu falei para vocês aí, acho que fez bem sentido, né? Eu acho que é coisa que vocês vivem muito. E eu fico feliz de ver que faz sentido, porque, gente, tudo que eu trouxe aqui para vocês, agenda lotada, agenda fechada, esses nãos que se acumulam, preço que não fecha, cliente errado, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, gente, foi tudo isso que eu vivi. Sabe, eu já fui essa confeiteira que virava madrugada. Gente, teve período que eu acordava na quarta-feira e ia dormir no sábado. Tem como isso? Então, assim, nada do que eu estou trazendo para vocês aqui é algo fantasioso da minha cabeça. Não, eu vivi. E o pior de tudo, tinha esse lance. Chegava no final do mês olhando para o extrato sem entender onde que tinha parado o dinheiro de tanto trabalho que eu fiz. Eu me lembro assim de às vezes passar perto assim de ter que me vender uma encomenda hoje para comprar um ingrediente no dia seguinte para entregar a festa na sexta. De fazer pedido para pagar o boleto que venceu ontem. De estar ali fisicamente presente com os meus filhos, isso era uma coisa assim que me doía muito. E eu acredito que talvez às vezes aconteça com vocês. A gente está do lado do menino, mas a gente sente totalmente ausente. Por quê? Porque a cabeça está sempre ali no fazer e no atender, sempre no próximo pedido, sempre no próximo prazo, sempre no próximo mês, que eu não podia fechar, que eu tinha que atender tudo, que eu tinha que atender aquela decoradora chata que ainda me humilhava. Era uma coisa horrível. E isso, o que via trazendo? Não era um cansaço físico que ia gerando, era aquela sensação constante de que, caramba, parece que eu estava fazendo tudo certo, me dedicando realmente àquilo, que assim, cada encomenda que eu fazia sempre foi como se eu tivesse fazendo para um filho meu. Ainda mais que eu tenho um menino, tenho menina, assim, toda festa parecia assim que eu estava preparando para uma criança minha. Mas ainda assim, eu sempre estava sentindo assim, cara, estou ficando para trás. Parece que nunca é o suficiente. Não sei se vocês já se sentiram assim, se vocês já tiveram esse tipo de sensação. E assim, e eu assim, teve um tempo assim que eu acho que demorou um pouco para cair essa ficha. Eu entendia que, tipo assim, caramba, eu tinha uma baita de uma habilidade, eu era dedicada com os negócios, não era falta de vontade,
Mas aí que eu fui percebendo, como eu falei para vocês, lá em julho, eu comecei a dizer não, comecei a dizer não, comecei a dizer não. E eu sofri um baque com isso, que eu comecei a dizer não, 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 e aí os pedidos começaram a cair. Então eu saí daquele sufoco que eu tinha abraçado e aí comecei a me dar conta que eu estava ficando ociosa e pouca procura. Por quê? Porque eu estava nessa posição só de vem a mim, e não nessa postura ativa. Então foi nesse momento que realmente eu entendi que eu estava trabalhando só dessa forma reativa, eu não estava tendo um plano para o meu negócio. Eu não tinha exatamente, tipo assim, isso que eu falei para vocês, esse semana a semana dos objetivos, o que eu precisava em todas as semanas. E foi assim que eu comecei, por exemplo, a buscar as alternativas. É, foi quando eu inseri, por exemplo, os bolinhos caseiros nos finais de semana para entrega. Por quê? Porque aquilo ali era uma certeza que não dependia de festa, então eu tinha aquela demanda toda semana. Então, assim, e eram coisas que a minha funcionária podia fazer e não dependia do meu trabalho. Então, quando eu fui construindo esse tipo de coisa, eu fui ver que realmente eu tinha que ter um plano semanal. E até essa questão do bolo caseiro que eu fazia e tudo mais. Sim, mas ele era de acordo com o cliente que eu sabia que eu queria atender. Gente, lá em 2014, 2015, quando eu inseri, por exemplo, os meus bolos caseiros, eram os bolinhos naquela forma de bolo inglês. Os meus bolos sempre foram na faixa de 22 a 25 reais. Mas cada bolo daquele era numa forma floralzinho, ele vinha com uma fita, com o meu selo, era entrega numa bolsa bonitinha, com fita, com laço. Por quê? O objetivo desses bolinhos era um presentinho. Ela até levava para casa dela para consumir, mas compravam muito para dar de presente. Vou na minha dermatologista de tarde, vou ali, tal, não sei o quê. Ou seja, por que eu posicionei esses meus bolinhos dessa forma? Porque eu conhecia profundamente o cliente que eu queria atender. E eu acabava o seguinte, esses bolos que eu vendia era justamente para minha clientela de festa. Então, ou seja, eu tinha a recorrência de estar vendendo toda semana para aqueles clientes que muitas vezes iam fazer um pedido meu durante o ano. Então, entender isso, essa parte do negócio, essa parte administrativa e da gestão do meu negócio, é o que foi transformando aquilo que eu fazia. Não era nenhuma receita mirabolante, não. Era a gestão do meu negócio. Eu sabia que eu teria as datas comemorativas para transformar isso em pico de vendas para ter lastro, ter reserva e tudo mais. Só que o que eu precisava ter era essa recorrência, porque essas datas eram muito menores do que semana a semana do que tinha. Então, eu não precisava ficar só dependendo para ter picos, Natal, Páscoa, Dia das Mães. Cada semana eu criava alguma ação diferente. Eu sabia quais eram os bolos que viriam nessa semana. Eu criava, por exemplo, assim, no meu aniversário, eu criava ações para vender um combo diferente de festa, levando em conta a data do meu aniversário. Enfim, todo mês eu trazia alguma novidade na parte da venda para que eu gerasse um pico para além do normal. Então, isso sempre foi muito importante no meu negócio. E a partir disso, gente, quando eu trago para vocês aí tanta metodologia que eu aplico ali no Mel, na Colmeia, quer dizer, isso daqui é a premissa do meu negócio, do que eu ensino para as minhas alunas, é isso, baseado exatamente naquilo que eu apliquei para minha vida.
e que deu certo. E que hoje acaba que para as minhas alunas. E é exatamente isso. É aquela velha história. Hoje, por exemplo, assim, o mel, né, que é a base da metodologia. O mel não é o tipo do curso, não vou fazer um curso, tal, não sei o quê. Não. O mel é um método de venda. Você vai entrar lá, você vai ver os módulos para você arrumar o negócio, você entender como que você vai fazer a campanha semanal, e é por isso que eu me encontro com as meninas todos os meses para poder trazer, nós vamos fazer isso aqui são sugestões, lógico, você aplicam se quiser. Semana 1, nós vamos fazer isso. Semana 2, a gente vai fazer tal coisa. Semana 3, a gente vai fazer tal coisa. Semana 4, vai fazer tal coisa. Então, por quê? Porque isso é um jeito, um formato de trabalho e não algo aleatório. Vocês estão entendendo? É negócio, gente. É negócio. Então, assim, a gente tem que começar a entender justamente disso. É cabeça de negócio. Parem de focar. O produto que é bom de vocês, vocês já têm. Mas será que eu estou conseguindo transformar esse produto bom num negócio de verdade? Inclusive, hoje, deixa eu até falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma série. Vão ser 5 vídeos. Vai começar hoje, de noite, 19 horas, uma série sobre esse livro aqui, O Mito do Empreendedor. E esse O Mito do Empreendedor, ele fala justamente sobre isso. Pessoas que abrem um negócio porque entendem muito do negócio em si, do produto, da parte técnica, mas não entendem de negócio. E esse que é o grande ponto. Então, gente, eu vejo que falta muito isso, sabe? Essa questão de ter clareza no cliente, ter clareza no que eu quero vender, na intencionalidade das coisas. E é isso que a gente tem dentro da nossa metodologia, é isso que a gente tem dentro do Mel. Então, assim, aqui eu sei que hoje a gente está aqui com muitas, muitas alunas que já estão dentro do método, que até se quiserem comentar alguma coisa aqui no chat, eu agradeço, até para quem não conhece, né, como que a gente trabalha. E eu quero mostrar aqui para vocês rapidinho como que ele funciona. Aqui, ó, a gente tem todos os módulos das coisas que você precisa fazer para arrumar a casa. Seja essa parte, deixa eu botar aqui para quem está aqui. Eita, meu Deus do céu, que agora a tela ficou fechada aqui. Peraí. Eu estou tentando mostrar aqui para a galera do Instagram, mas acho que não vai dar, não. A tela travou aqui. Eu vou ter que sair aqui. Vou ter que encerrar aqui. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, assim, aqui a gente tem todos os módulos, as coisas que vocês precisam dar conta do para arrumar o teu negócio, como fazer o cliente ideal, como que arrumar o teu perfil do Instagram. Às vezes, teu mix de produto está equivocado, precisa ajustar. Como vai fazer tua meta de vendas, como que vai criar as campanhas de vendas, aulas de como vender. Então, isso daqui, tudo assim, você vai criar, vai ter acesso a esse negócio aqui. Entendeu? Você vai arrumar tudo isso daqui. Só que todo mês a gente vai ter o plano de vendas mensal no Notion, as ações semana a semana, tal. E isso você acontece no encontro ao vivo. Eu vou mostrar para você o que você vai fazer e você tem um momento mentoria, que ali você tira suas dúvidas de como que você vai fazer isso daqui que eu estou te entregando. A gente tem a biblioteca com mais de 80 aulas, tem um monte de coisa lá, tem Instagram, precificação, rotina, atendimento. Temos o nosso grupo de alunas ali para networking, para as coisas que vocês precisam, né, para pontuar dúvidas. É um grupo muito rico.
com muita troca. E aquela velha história, ó, aqui, ó, isso daqui é um pouquinho do plano de ação, ó, que a gente tem todo mês aqui, a gente tem entrega desse plano de ação que você vai seguindo aqui o que que você vai fazer. Então não é o que eu falo, não é curso, é preparar o teu negócio para você ter todos os meses, o ouro tá aqui, ó, esse mês a mês, gente. Tudo que você precisa fazer, tá certo? Então, assim, olha só o que que a Fabiola está falando aqui, né? Que o mel vai ajudar você no dia a dia, na sua organização mensal, como vender aquela semana, ainda é um grupo maravilhoso. Você pode trocar, aprender muita coisa. Ó, a Fabiola, eu acho que já está com a gente aqui desde a primeira turma, né, Fabiola? Já tem uns 3 anos aí. Por quê? Que é justamente isso, gente. Por que que se renova? Se renova porque todo mês a gente tem um plano de ação diferente. Então, nós temos aqui as fundadoras. Ai, Jussi, mas então, como que é isso? Como que é a questão do investimento? O investimento hoje, para entrar no MEL, ele é 12 vezes de 175,51 ou 1.697 à vista. Você pode pagar no Pix, você pode pagar no cartão de crédito. Você escolhe. Então, gente, hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Quem tiver interesse no mel, Júcia, eu quero saber, mexer aí na forma de pagamento, que seja, conversa comigo, me chama aqui que a gente troca uma ideia. Mas eu tenho agora uns minutinhos, eu tenho 10 minutinhos para vocês aqui, para tirar dúvidas de qualquer coisa do que a gente falou hoje aqui. Deixa eu ver aqui, Ângela. Excelente sua explanação, clareou muita coisa aqui. Quando você vai abrir uma aula para a gente aprender a captar bons clientes. Amiga, tá tudo dentro do mel. Tá tudo dentro do mel. Entendeu? Você definir o seu cliente é, é a premissa de negócio, é o ponto de partida do negócio. Gente do céu, eu tô com um troço aqui, ó, pegando fogo aqui, eu não tinha visto. Meu pai eterno. Eu tô sentindo um cheiro de queimado aqui e eu não tinha visto. Minha power bank, o conector, deu problema. O mel serve para quem trabalha apenas com um produto, trabalha com biscoitos amanteigados. Amiga, vamos pensar aí na tua pergunta? Por que que não serviria para você? Você precisa definir cliente, não precisa? Isso você pode trabalhar com um produto, você pode trabalhar com 10. Você precisa definir suas campanhas de vendas. Isso você pode trabalhar com um produto ou você pode trabalhar com 10. Mix de produtos. Por mais que você trabalhe só com biscoito amanteigados, dentro do biscoito amanteigados você tem que ter um mix de produtos. Ou seja, o que é um mix de produtos? É como você oferece esses produtos. Entendeu? Quem aqui que é de biscoitos que poderia dar uma palavrinha aqui com a Ângela se vale a pena ou não? Quem está aqui? Deixa eu ver quem está aqui hoje. A gente sempre tem as alunas. Eu gosto que saia da boca delas, porque às vezes assim a gente vai falando, né? Deixa eu ver quem está aqui. A Fabiola tem muita coisa. Deixa eu ver, Suelen. A Suelen é de biscoitos. Deixa eu ver quem está mais aqui. Não, tem outras aqui que eu não conheço. Simone é de biscoitos também. Entendeu? Assim, tem muita gente do biscoito, tá, Ângela? Então, assim, é aquela velha história, é premissa de negócio, amiga. Então, assim, serve para qualquer um. Se você tiver um produto, porque na verdade, quando você fala, eu tenho biscoitos amanteigados, isso não é um produto. Isso é um nicho de mercado.
tá? Que dentro desses biscoitos amanteigados você pode desdobrar para várias formas de apresentação, que talvez até a questão do teu faturamento você não está alcançando o que você gostaria, porque você não está vendo possibilidades de vender o teu produto, sabe? Diferenciado. Às vezes você vende esse produto apenas de um jeito, você deixa de ter oportunidade de venda do teu produto. Eu acho que foi você que falou ali, né, que o teu público considera caro e tal. Às vezes é a forma da apresentação do teu produto. E é ali onde que a gente trabalha a questão do mix de produtos, entendeu? Então, como que você vende esse produto, né? Tá no um a um ou tá em ofertas presenteáveis? A gente tem que ter de tudo um pouco, que é assim que a gente distribui justamente aquelas faixas de preço para a gente conseguir atingir a nossa meta, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é bem legal para você começar a enxergar, talvez, o teu negócio, para você ir abrindo para outras possibilidades. E o que a Su está falando assim, abre a mente, né, começar com um único produto, é que, por exemplo, assim, não é para você não precisa fazer outros produtos, vou meter bolo, vou fazer. Não, não é isso. É que dentro, às vezes, do teu próprio nicho, você não está enxergando possibilidades de você abraçar coisas diferentes, sabe, Ângela? E até a forma como que você tá aí vendendo o teu produto. Mas me chama no direct lá que eu posso te dar uma explanação melhor. Mais perguntas, gente? Gente, eu não acredito. Essas baterias externas aqui, né, são uma fortuna, né? Esse troço que já não estava bom. Eu liguei aqui o negócio, eu estava sentindo um cheirinho de queimado e eu estava achando que era loucura na rua. O troço, a tomada estava derretendo aqui, ó, dentro do meu negócio. Agora o troço não liga. Eu acho que eu estraguei o power bank. Pelo amor de Deus. É só o que me faltava. Nenhuma pergunta, gente. Eu vou correr fazer meu almoço. Tem alguém aqui de São Paulo capital, que eu estou tentando ver com as meninas, quero ver se sábado, de repente, a gente consegue se encontrar para almoçar. Mas ainda eu vou falar, vou divulgar isso direitinho, tá certo? Mas então tá, vamos encerrando. Semana que vem a gente volta com outro tema. Ainda não sei qual que é o tema da semana que vem. É importante até que vocês me deem sugestões lá no direct daquilo que vocês querem e tal, para a gente ir anotando essas sugestões aqui num banco, num acervo, tá bom? Ó, beijo no coração, até a próxima e vamos seguindo aí. Aí não deixem, ó, todo dia 19 horas, próximos 5 dias vai ter a série aqui do Mito do Empreendedor. Tchauzinho.